Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora a gente vai falar sobre formulários e a mágica que o Bootstrap consegue fazer em formulários, tá bom? Então, antes da gente usar Bootstrap para formatar e fazer os nossos formulários, vamos fazer o básico, né? O que a gente sempre faz quando está criando um formulário. Então, por exemplo, for method posting. E aí vamos criar, por exemplo, aqui um formulário de e-mail, por exemplo. Então a gente vai ter de login, né? A gente vai ter e-mail, aí por uma linha, né? Aí o formulário aqui, input tipo e-mail, name e-mail, a gente pula duas linhas aqui, né? Aí põe senha, pula uma linha, input type password, name, senha. Aí pula duas linhas e põe o nosso botão de entrar. Tá? Então, basicamente, um formulário, né, seria assim, de login, ó, e ele fica aqui, o formulário normal, digita e-mail, senha e o botão de entrar. Ok? Até aí, maravilha. Então, vamos agora pegar o Bootstrap e jogar nesse formulário para ver o que é que ele consegue fazer, né, com esse formulário. Então, simplesmente nos campos de input aqui, tem uma classe que eu posso botar do Bootstrap chamada FormControl. Então você faz isso, ó, form-control. Eu vou copiar, vou colocar ela aqui, tá? Então, olha só o que é que já vai fazer. Então, ó, ele já põe o meu formulário de ponta a ponta, ele já faz, ó, a animaçãozinha desse azul, essas sombrinhas. Então ele já formata todo o meu campo, ok? Inclusive, fazendo isso, eu posso tirar as puladas de linha aqui, posso tirar as puladas de linha aqui em cima também. Ó, e ele já fica legal os meus campos aqui. Eu posso fazer ainda, inclusive, uma outra coisa, que é criar grupos de formulário para os meus itens. Então, por exemplo, eu tenho aqui e-mail e o meu campo de e-mail. Eu posso fazer isso, ó, div class form group e eu ponho isso dentro de uma div. Então ele separa, ele faz o agrupamento das informações. Eu vou fazer a mesma coisa com a senha aqui embaixo. Tá? Depois aqui do campo eu fecho a minha div e ao atualizar ele já dá os espaçamentos certinhos entre e-mail, senha, tudo mais, entendeu? Ele já agrupa todo o processo, ok? E aí, por exemplo, o meu botão aqui, eu posso fazer simplesmente ó, class btn, lembra? E btn default, por exemplo. E ó, ele vira um botão do Bootstrap. Então, aquele meu formuláriozinho xoxinho que eu criei no começo da aula, ó, com poucas classes que eu adicionei, ó, só o form control, basicamente. E eu, por opção, botei um form group, mas não era necessário, né? Eu botei para mostrar para você, mas basicamente o que eu fiz foi só adicionar a classe form control e a classe btn default. E pronto, ó, o Bootstrap transformou o meu formulário completamente em padronizado, né, com layout responsivo e tudo mais. Ok? Então, esse é um dos poderes, né, do nosso Bootstrap, que ele consegue fazer coisas assim normais do HTML com apenas uma classe se transformarem completamente, tá? E aí você pode montar o seu HTML tranquilamente. Você usa form control nos campos, você pode separar por grupos, tá bom? E beleza, vamos criar nossos formulários. Então vamos lá para a nossa próxima aula.